De Provérbios, capítulo 3 de Provérbios, Provérbios 3, 6, se puder colocar aí para mim, por favor, 3 do 6 ao 9, diz assim, olha, reconhece-o em todos os seus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Fala comigo, honra ao Senhor. Diga forte, honra ao Senhor. Diga mais uma vez, honra ao Senhor. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando você honra a Deus, se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quantos aqui gostam de ser honrados? Diga amém. Você gosta de ser honrado ou não? Amém, irmãos? É gostoso quando alguém honra a gente, é ou não é? Quando uma pessoa honra você no seu aniversário, o que você sente por aquela pessoa que te honra? Ah, eu sinto gratidão. Sim, gratidão, não é isso? Mas ela honra você no seu aniversário e leva um presente para você no seu aniversário. O que automaticamente você pensa, você se lembra no aniversário dela, daquela pessoa? Como é que é, Carla? Fazer o mesmo, não é ela? Você se sente numa dívida com ela, porque ela te honrou, não é isso? A pessoa me honrou, eu fui honrado. É isso que Deus fala, honra-me com a primícia, não honra com o resto, não honra com sobra, honra com a primeira parte dos seus bens, com a primícia de tudo que você tem. E se encherão de bens os teus lagares. É assim, não é de recurso, mas é de honra. Salomão está dizendo isso. Salomão era alguém próspero, era alguém abençoado. A Bíblia vai falar lá no livro de Mateus, Lucas capítulo 5, vai falar de certa vez que os Pedro e João, eles estavam lavando as redes, não tinham apanhado nada, não tinham nada, estavam frustrados, haviam passado a noite inteira, e eles não tinham nada. E a Bíblia diz que Jesus então pede para Simão o barco dele, e usa o barco de Simão ensinando, falando para eles, ensinando no barco as multidões. Olha aqui para mim, você acha que Pedro honrou Jesus cedendo para ele o barco dele no momento de crise? Sim ou não? Ele cede o barco para Jesus. Só que Jesus, quando chama Pedro, não chama ele para uma pescaria, mas pede o barco dele. E quando ele cede o barco, Jesus ensina as multidões. E depois Jesus fala para ele, olha, agora vai até mar alto, vai até águas profundas e lançai as vossas redes. E Pedro até estava duvidando disso, fala, Senhor, a noite inteira nós lançamos a rede, não apanhamos nada, ou seja, no melhor horário, com a melhor rede, com a melhor técnica, nós fizemos tudo e não apanhamos nada. Mas agora o Senhor está mandando a gente ir a águas profundas para lançar a rede. E Jesus diz para ele, vai, ele fala, olha, meio que duvidando de Jesus, não sabe, mas sobre a sua palavra nós vamos lançar a rede. E eles vão até mar alto. E a Bíblia diz que eles apanharam uma quantidade tão grande de peixes, que se rompiam-lhes as redes, quase rompiam as redes. Coloca aí para mim Lucas 5:6. Eles quase, olha só, o que está escrito ali? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E o que acontecia? Vocês estão lendo aí ou não? Vocês conseguem ler? Vamos lá. E fazendo assim, mais uma vez. A rede estava rompendo. Mas olha que interessante, fazendo assim, eles colheram uma quantidade de peixes.
A pergunta é: peixe se colhe ou se pesca? Peixe? Mas por que eles estavam colhendo? Porque o barco era semente. Toda vez que você semeia, você vai colher em lugar que nunca ninguém imaginou. Em momentos que jamais se imaginou, você vai colher para a glória do Senhor. Amém? Coloque aí o versículo 7. Colheram uma grande... E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Fala comigo, ambos os barcos. Aquele que não tinha nada, agora não só tinha para ele, mas estava chamando outros para que enchesse outros barcos. Eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai viver ainda nesse mês de setembro a abundância no Senhor na tua vida. Mas sabe, querido, tudo depende daquilo que nós estamos honrando. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Então que você tenha essa disposição de honrar a Deus. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. E você que tem aprendido a ser um dizimista e ofertante da casa de Deus, você não vai entregar para Deus sobra nem resto, mas você vai consagrar ao Senhor o seu melhor para Ele. Amém? E em nome de Jesus você vai viver essa grande colheita para a glória do Senhor. Nós estamos no mês de setembro. O mês de setembro é o mês da primavera, e é o mês que Deus vai desabrochar as flores mais lindas do teu jardim, da tua existência, da tua vida. Você vai ver um tempo de alegria, de festa, de júbilo. Quem crê nisso, diga amém. Eu quero que você apanhe esse envelope aí, bem alto. Nós vamos orar também pelo carro do Walter e da Simone. Cadê o Walter? A Simone está aí? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Nós vamos abençoar, consagrar a chave desse carro, o documento, em nome de Jesus. Levanta bem alto esse envelope. Levanta o seu rosto e sua fé. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, pela vida de cada dizimista e cada ofertante da tua casa. Cada um, ó Deus, que tem aprendido, ó Deus, a generosidade do Senhor. Porque a tua palavra diz que a alma generosa, essa prosperará. Meu Deus, em nome de Jesus, prospera a cada um dos seus filhos, cada um, ó Deus, que tem semeado o seu melhor, ó Deus, ainda que seja um tempo de crise, ó Deus, ainda que seja num tempo de dificuldade, mas seus filhos vão colher, ó Deus, e vão colher para abençoar a outros também, meu Pai. Em nome de Jesus eu profetizo, ó Deus, quem sabe há pessoas que têm vivido um tempo de falência, ó Deus, um tempo de decadência, mas há uma segunda pescaria, Senhor, ó Deus, ainda que tenham experimentado uma pescaria frustrada até aqui, ó Deus, nesse mês de setembro, vai viver uma pescaria, Deus, de vitória, de conquista, que abençoará não apenas a sua família, mas outras famílias também, meu Deus, a sua empresa, os seus negócios. Deus, eu abençoo a vida de cada dizimista e cada ofertante da tua casa, para que a tua casa esteja cada vez mais adornada, zelada, cuidada. Nós consagramos, ó Deus, também, abençoa, Senhor, a chave deste carro, do Walter e da Simone, ó Deus, esses documentos que dá autoridade, que dá domínio, ó Deus, sobre a posse deste bem, meu Pai. Em nome de Jesus eu abençoo do pneu ao teto, do para-choque dianteiro ao traseiro, por dentro e por fora. Ó Deus, eu desfaço toda palavra maldita um dia lançada, todo olho gordo, toda inveja, não tem poder sobre esse carro. Nós abençoamos para o ir e vir dos seus filhos, ó Deus. Livra, Senhor, de todo acidente, de todo imprevisto, de toda quebra desnecessária, de tudo aquilo que não provém de Ti. Eu abençoo em nome de Jesus e para a glória do Senhor. E todos digam amém. Diga graças a Deus. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, sai do seu lugar, traga aqui à frente em nome de Jesus. Você pode fazer através do QR Code que está aí no seu banco, e também a transferência bancária em nome de Jesus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, mas sem dúvida.
Jesus pela vida dos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Aplauda bem forte, glorifica a Deus. Igreja, se liga no que temos preparado para você. Terça-feira do Poder, às 20 horas, oração e estudo da Palavra do Senhor. Quinta-feira da Vitória, às 20 horas, com uma série abençoada para você e a sua família. Convido você a estar aqui conosco na nossa igreja, todos os domingos às 9 horas ou às 18 horas. Venha, participe conosco. Papais, mamães, titias, vovós, vovôs, todo mundo da família. Te convidamos a trazer seus filhos, seus netos, seus sobrinhos aqui para o Quadra Kids. Vem com a gente! Jiu-Jitsu, projeto Eduque Arte, toda segunda e quarta-feira, das 7h30 às 8h30 e ao sábado, das 9 às 11 horas. Venha fazer parte. Nos dias 6, 7, 8 de outubro, nós teremos um lindo acampamento de mulheres. E vai ser tremendo, nós esperamos vocês. Vem! Vem aí o acampamento das trevas à luz. E as muralhas ruirão, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Leão de Judá, o Senhor dos senhores, se levantará quando a trombeta tocar. Nos dias 27, 28 e 29 de outubro. Não perca! Você não quer perder nenhuma novidade que está surgindo por aí? Nos siga nas redes sociais. O nosso Instagram, Facebook e a nossa página do YouTube, onde é transmitido todos os nossos cultos também, para você que não consegue estar presencial aqui com a gente. O nosso pastor também tem um recado diário para você nas redes sociais. E também tem uma página no YouTube. Nos siga e acompanhe diariamente as nossas novidades. Meu Deus. Irmãos, ontem nós tivemos o nosso encontro de vencedores aqui na nossa igreja. Foi uma grande bênção. Quem estava aqui ontem no encontro de vencedores? Glória a Deus pela vida de vocês. Os que levantaram a mão estavam trabalhando, seguramente, não é isso? Porque os que participaram estarão hoje à noite aqui no encerramento do nosso encontro. Então, ontem eu acho que foi, pastor Elisângela, foi o maior encontro de vencedores que nós tivemos aqui, em número de pessoas. Foi o maior, né? Foi o maior. Foi o maior que nós tivemos aqui. Então foi uma grande bênção. Eu louvo a Deus por você que convidou pessoas. Foi um tempo, um derramar de Deus aqui ontem. A gente viu depois as pessoas comentando, a pastora Elisângela comentando comigo, estive aqui também. Ontem nós ministramos lá em Votorantim, na igreja do pastor Daniel também, na nossa sede, um culto regional e aniversário do pastor Daniel. Quero louvar a Deus por você que esteve na marcha para Jesus. Tem alguém aqui que esteve na marcha para Jesus? Levanta a mão aí, temos várias pessoas que estiveram na marcha também. Foi uma grande bênção. Obrigado a cada um de vocês, porque quem participa cresce, amém? Então, glória a Deus, nós tivemos uma semana de grandes bênçãos na nossa vida, né, e eu louvo a Deus por cada um de vocês. Eu quero que você, que pode, se coloque em pé e abra comigo a palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, vamos ler apenas o versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Quem está falando? Quem que é? Fala comigo, Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita,
porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo teu Espírito Santo que se faz presente no nosso meio. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Você sente aí no seu lugar, glorificando a Deus, diga glória a Jesus, diga aleluia, amém? Irmãos, eu creio que Deus, Ele conhece todas as coisas. Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, Deus, a Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus sempre existiu, mas Deus colocou dentro do homem, dentro de cada um de nós, a possibilidade de fazermos as nossas escolhas. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Então bata no peito e diga assim: eu posso fazer as minhas escolhas. Todos nós podemos fazer as nossas escolhas. Então, Deus nos dá uma oportunidade hoje de escolhermos a Ele, de escolhermos, de fazermos a melhor opção, que vai definir o nosso futuro. A Bíblia nos fala do primeiro monarca de Israel. O primeiro monarca de Israel, o primeiro rei de Israel, foi Saul. Alguém se lembra disso ou não? Saul. E eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, qual é a diferença da unção? O segundo monarca vai ser Davi. Qual a diferença da unção que estava sobre Saul e sobre Davi? Não é isso? E eu falo para você que foi o mesmo Espírito que ungiu a Saul, ungiu também a Davi. Amém? A Bíblia vai nos falar que Saul era um rei que havia sido ungido por Deus e que poderia fazer as melhores escolhas. E se você puder colocar aí para mim, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Ele poderia ter feito as melhores escolhas. Diz assim, olha: Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel. Quando foi? No segundo? Quando foi? No segundo ano do reinado de Saul. No segundo ano do reinado de Saul, agora coloca aí para mim o versículo 13. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul, coloca o 12, vai. O 12, desculpa. O 12. Ele disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não irei. Constrangei-me-ei e ofereci holocausto. O que está acontecendo aqui? Samuel era o sacerdote. Quem havia ungido a Saul como rei era Samuel. Amém? Tinha uma grande guerra que Saul iria enfrentar. Por conta, os filisteus haviam preparado muitos soldados, uma guerra forte contra ele. E agora, Samuel fala para ele: olha, espera aqui que daqui 7 dias eu vou voltar para sacrificar. Eu voltarei para sacrificar. Ele está falando com ele: olha, eu vou voltar para sacrificar, então você espera. Só que a Bíblia diz que Saul, ele fala assim: olha, mas Samuel está demorando. Vence os 7 dias, está vencendo os 7 dias, e Samuel não chega. Então ele se vê em aperto. E ele se vendo, versículo 8, coloca o versículo 8 aí para mim. Versículo 8. Esperou Saul 7 dias até o tempo em que Samuel determinara, e não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. O povo estava se dispersando dele. Então, para que o povo não dispersasse dele, ele disse: olha, traz aqui a oferta para mim. Traz a oferta pacífica.
e ele vai sacrificar. Então ele começa a sacrificar ofertas. E a Bíblia diz no versículo 10, e mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega quem? Chega Samuel. E Saul saiu ao encontro para saudar. Versículo 11. Samuel então me perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Ele diz assim, olha, eu fui forçado porque as circunstâncias que estavam me envolvendo, havia uma multidão muito grande, eu precisava oferecer um sacrifício. E olha o versículo 13, isso aqui falou muito comigo essa semana. Então disse Samuel a Saul, procedesse neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria, fala comigo, teria, diga forte, teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Fala comigo, teria. Então, se ele não tivesse agido neciamente, o reino dele teria sido confirmado, sim ou não? Mas como o reino dele, como ele não obedeceu ao mandamento do Senhor, o reino dele foi cortado. Veja o versículo 14, olha o que o Senhor está falando. Versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor. O Senhor ia buscar? Ele ia buscar ainda? Você pode ler comigo aqui? Vamos lá? Lê comigo. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Vamos lá. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Ele iria buscar ou ele já tinha buscado? Já tinha buscado? Sim ou não? E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor teu Deus te ordenou. Então, de quem que o Senhor está falando aqui? Alguém arrisca? De Davi. Você sabe quanto tempo? Quem que é que o Senhor está repreendendo aqui através de Samuel? Fala comigo, Saul. Saul. Que ano foi isso? Foi no 2º ano do seu reinado. Você sabe quanto tempo Saul vai reinar? Quanto tempo Saul reina? Saul vai reinar, alguns estudiosos chegam a falar em 20, outros 40. Eu acredito que foi 40 anos, a Bíblia dá mais enfaticamente 40 anos. No 2º ano, ele já havia procedido neciamente. E o Senhor fala assim, olha, o Senhor já tem buscado para si um rei. Quem era esse rei? Davi. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não é pego de surpresa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Deus já tinha provido para ele um rei antes de Saul errar, de Saul falhar. Você está comigo aqui ou não? Amém? A Bíblia nos mostra que Davi, ele vai ser ungido para ser rei com cerca de 16 anos de idade. Alguém está comigo ou não? Davi só vai começar a reinar com 30 anos de idade. Saul reinou 40. No 2º ano, o reinado dele, Deus já tinha provido um rei. Ou seja, Deus já tinha preparado Davi antes que ele nascesse. Você está comigo ou não? Deus já tinha preparado Davi antes que ele viesse a nascer, filho de Jessé, sendo o 8º filho, ele já tinha sido escolhido para ser rei. Quem crê que Deus tem propósito na sua vida, diga amém. Sabe, irmãos, e a predestinação aqui cai por terra, porque Saul tinha a opção de fazer a escolha, mas ele não escolheu. Ele não escolheu obedecer ao mandamento. Ele não escolheu esperar que Samuel viesse.
Mas Davi era um homem que estava preparado. E o texto que nós lemos aqui, esse texto que nós lemos, eu vou ler novamente para você, 1 Samuel capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Você sabe quanto tempo havia passado do versículo que nós lemos lá em 1 Samuel 13 até 1 Samuel 16? Pelo menos algumas décadas, pelo menos 20 anos, ou 20 e poucos anos haviam passado. Você está acompanhando aqui comigo ou não? Sim ou não? Por quê? Porque Davi tinha cerca de 17 anos aqui. Davi vai começar a reinar com 30 anos. No segundo ano do reinado de Saul, o Senhor já havia rejeitado. O que isso quer dizer? Davi vai falar disso quando ele diz no Salmo 139, versículo 16, ele diz: todos os meus dias foram escritos quando nenhum deles ainda existia. Deus, quando o homem peca, quando o homem falha, Deus não falou assim: olha, o que eu vou fazer agora? O homem pecou, o homem falhou, como que eu vou corrigir isso? Foi assim? Não, a Bíblia diz: o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo, antes que Adão viesse a pecar, Jesus já havia morrido para resgatar o homem. Quem está comigo, diga amém. Amém, irmãos? Porque Deus não é pego de surpresa. Antes que haja uma falta aqui na terra, Deus já tem a provisão no céu. Você consegue compreender isso ou não? Amém? Ainda que haja uma falta aqui na terra, Deus tem uma provisão lá no céu, preparada para cada um de nós. Aqui na terra, havia um rei que estava rejeitado por Deus, mas lá no céu, já tinha um rei preparado para ser enviado na terra. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você não nasceu porque seus pais e sua mãe, seu pai e sua mãe se uniu. Mas seu pai e sua mãe se uniu para que você viesse a nascer. Você é um projeto de Deus. Quem toma posse disso, diga amém. Bata no peito e diga assim: eu sou um projeto de Deus. Eu sou um sonho de Deus. Deus sonhou com você. Deus projetou você na eternidade, antes que você viesse a existir. E agora, Deus está falando para Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? A Bíblia está mostrando que Samuel estava vivendo um bloqueio de Deus por conta de um sentimento dele. Porque quem havia ungido a Saul? Fala comigo, Samuel. E é muito difícil quando você levanta alguém, você vê que essa pessoa está sendo rejeitada. Você vê que essa pessoa já não é mais para essa estação. E Deus estava falando para ele: olha, eu já tenho provido um rei. Deus já tinha provido um rei. E eu quero falar para você, querido, que Samuel, quando ele fala aquelas palavras para Saul, quando ele diz: olha, o seu reino teria sido confirmado se você tivesse obedecido o mandamento, mas a partir de hoje, o seu reino será cortado, e Deus já tem provido para si um rei. Ele estava vendo Davi? Olha aqui para mim, ele estava vendo Davi? Fala comigo, não. Mas por que ele estava falando isso? Fala comigo, porque ele cria. Quem aqui crê, diga amém. Porque quando você crê, querido, você profetiza pela fé, amém? Porque nós não vivemos aquilo que nós vemos, mas nós vivemos aquilo que nós cremos. Eu não preciso ver para crer, mas eu preciso crer
para ver. Oh, querido, nós somos chamados pela fé, nós somos as pessoas da fé, e eu quero que você profetize pela fé. Deus está fazendo na tua vida, e Deus vai fazer na tua vida, meu irmão. Você não vive daquilo que você vê, mas você vive daquilo que você crê, e se você crê, querido, você vai ver maravilhas do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Era por isso que Samuel estava profetizando, e agora, passado muito tempo depois, Deus está falando para ele: ô Samuel, até quando, Samuel? E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Sabe por que Deus estava falando isso? Porque Deus tinha um novo rei para colocar em Israel. Fala comigo: Deus tem um novo. Diga forte: Deus tem um novo para a minha vida. Quem crê que Deus tem um novo para a tua vida, diga amém. Mas para que Deus coloque um novo, querido, você precisa romper com o velho. Amém? Para que novos ciclos, nova estação chegue na sua vida, você precisa tirar o velho. Deus tem um novo tempo na tua vida. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 9, versículo 17, diz assim: olha, não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos, pelo contrário, os odres velhos se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, vinho novo em odres novos, assim tanto um como o outro se conservam. O que está falando aqui? Você não pode colocar vinho novo em odres velhos. O odre é aquele barril. Por quê? Porque o vinho fermenta. Se você colocar o vinho novo em odre velho, o odre vai se arrebentar, o vinho vai fermentar e vai arrebentar, e você vai perder o vinho. Então você não pode fazer isso. Você precisa tirar o velho para colocar o novo. E eu quero dizer para você, querido, que Deus tem um novo na tua vida. Diga aleluia. Deus tem um novo ciclo na tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque não há mal que dure para sempre. Diga graças a Deus. Não há mal que dure para sempre, querido. Mas o problema é que muitas vezes o passado fica travando a sua vida. Às vezes as lutas marcam de tal maneira que mudam o nosso caráter, que mudam o nosso coração, que mudam os nossos sentimentos. A Bíblia vai falar no livro de Ruth de uma mulher chamada Noemi, que ela estava agora vivendo na cidade de Moabe, e lá em Moabe ela tinha perdido o marido e tinha perdido seus 2 filhos. Ela não tinha recursos, ela só tinha suas 2 noras e ela mesma. E ela pega e fala assim: olha, não me chame mais de Noemi, porque Noemi significa doce, agradável. Mas ela dizia: me chame de Mara, porque a minha vida está amarga. O passado dela era de amargura, era de dor. Mas agora ela estava querendo começar um novo ciclo na história da vida dela. E ela estava deixando para trás Moabe. Moabe significa pecado, porque os moabitas são frutos da relação de incesto entre Ló e as suas filhas. Por isso Moabe representa um povo impuro. E essa era Ruth, uma moabita. Mas agora ela está com Noemi, e ela se apega a Noemi, e ela faz uma aliança com Noemi, e ela fala: eu vou com você, eu vou deixar para trás todo esse território de Moabe. Querido, quando o Senhor está falando para Samuel: Samuel, até quando, Samuel? Ele está dizendo: olha, é hora de você romper. Qual era o sentimento de Samuel para com Saul? O que estava impedindo Samuel de avançar? Fala comigo, pena. Fala comigo, dó. Fala forte, igreja, me ajuda aí. Fala dó. Fala dó. Coloca aí para mim, vai. Primeiro Samuel 16:1. Os irmãos acompanharam aqui. 1 Samuel 16:1. Vamos lá. Então disse o Senhor Samuel: até quando terás o quê? Terás dó de Saul. A pergunta é: até quando? Até quando? Até quando você vai ter dó? Até quando você vai ter sentimento para não sair desse ciclo que você sabe que não é de Deus? Dessa estação que você sabe que não é de Deus. Sabe, Moabe representa o tempo da prostituição. Moabe representa o adultério. Moabe representa, sabe, a pornografia. Moabe representa aquele caso que você sabe que não é de Deus, que está te travando, que está te levando, te arrastando para baixo. E às vezes, há anos, a pessoa está travada, e ela sabe que isso não é de Deus. Sabe, irmãos,
Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ciclos se encerram, ainda que hajam sentimentos. Amém? Você está comigo ou não? Samuel tinha sentimento por Saul, sim ou não? Mas aquele ciclo estava se encerrando. Aquilo já estava passando anos. E Deus estava falando, olha, é tempo de você encerrar esse ciclo, Samuel. Até quando? Até quando você terás dó de Saul? E o Senhor então fala para ele, olha, vá até a casa de Jessé, o belemita, porque eu já tenho provido para ele. Eu já tenho provido um rei da casa, dos filhos de Jessé. Quem era esse rei? Era Davi. Mas tem gente aqui, irmãos, quem sabe, que está vivendo ciclos de derrota, ciclos de falência, ciclos que não se completam. Sabe, tem pessoas que falam, eu já tentei largar, me fez bem. Querido, te fez bem por um tempo, mas você sabe que isso é um caminho de morte. Sabe o que acontece lá em Moabe? Moabe morre Elimeleque, em Moabe morre Malom, em Moabe morre Quilion. Sabe por quê, queridos? Porque o Romanos 6,23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe por quê porque morre Moabe? Porque Moabe representa o pecado. Sabe por quê que Samuel não estava avançando? Sabe por quê que havia um atraso? Porque ele estava preso no passado. Sabe por quê? Porque ele estava ainda com odres velhos. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Hoje Deus tem um novo começo na história da tua vida. Hoje Deus tem um novo para você. Quem crê que Deus tem um novo para você? Nesta manhã, diga amém. Fala comigo, Deus tem uma nova estação, um novo tempo na minha vida. Mas para que o novo entre, diga forte, mas para que o novo entre, eu preciso romper com o velho. Quem está entendendo isso, diga amém. Sabe, meu irmão, e a Bíblia diz, e eu gostaria que você guardasse isso, querido. Se Deus te trouxe aqui nessa manhã, guarda isso, rompa com o velho, rompa com tudo aquilo que te trava, e se decida ser de Jesus de verdade. A Bíblia diz então, que agora Samuel vai lá na casa de Jessé. E quem que ele vai ungir dos filhos de Jessé para ser rei no lugar de Saul? Quem que ele vai ungir? Fala comigo, Davi. Ele unge a Davi. Ele unge a Davi para ser rei. Irmãos, quem crê que é uma unção de Deus sobre a sua vida, diga amém. Quem crê que esse culto foi preparado para você, diga aleluia. Oh, querido, Deus estava preparando você chegar aqui para esse culto. Davi foi ungido para ser rei no lugar de Saul. E a Bíblia diz que Davi foi ungido, o Espírito Santo veio sobre ele. Mas no outro dia, Davi assume o trono no lugar de Saul? Sim ou não? Fala comigo, não. Sabe quanto tempo vai passar para que ele venha assumir o trono? Cerca de 12 a 13 anos. Ele tinha 16 para 17 anos, ou 14 anos, até que ele vai assumir o trono. Mas Davi, enquanto ele estava com a unção, ele foi para que lugar? Fala comigo, ele foi para o pasto. Porque sabe qual era a profissão de Davi? Era pastor de ovelhas. Mas enquanto ele estava lá no pasto, Davi estava fazendo o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor habitarão na minha vida por longos dias, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Davi estava compondo os melhores salmos, Davi estava sendo preparado, Davi estava no pasto, mas Davi já era um rei sem coroa. Por quê? Porque Samuel o havia ungido. Enquanto Davi era um rei sem coroa, ungido por Deus,
Saul estava no trono, com coroa, mas sem a presença de Deus. Sabe como que a Bíblia fala que era Saul? Era alguém perturbado. Saul era alguém que ficava endemoniado, depressivo, sabe, com síndrome de pequeneza. Ele era alguém cheio de mimimi. Esse era Saul. Sabe o que eu entendo, queridos? Que não importa o lugar que você esteja, importa quem você é. Amém? Amém? Porque alguém podia chegar e falar assim: ei, Davi, você não foi ungido rei? Mas você está aí no pasto, você está pastoreando ovelhas, você continua aí, servindo seu pai, servindo seus irmãos. E aí? Mas Davi sabia quem ele era. Sabe, queridos, eu gostaria que você guardasse isso. Não importa o lugar que você esteja, e nem como você está, importa quem você é. Você está me ouvindo ou não? Amém? Bata no peito e diga assim: importa. Diga forte: importa quem eu sou. Sabe, queridos, e saber quem você é, define você. Saber que você tem uma unção. Quem crê que o Espírito Santo te trouxe aqui, diga amém. Então não importa o que você atravessou até aqui, irmãos. Não importa o lugar que você esteja, mas importa saber quem você é. Quem você é faz toda a diferença. Porque o diabo sempre vai querer roubar a sua identidade. Você lembra de Jesus? Jesus vai ser batizado. E depois que ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre ele na forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu diz: o quê? Este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu amo. Jesus era filho de Deus. Mas aí o Espírito Santo leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o que o diabo faz? O que o diabo pergunta para Jesus? Se tu és filho de Deus. Quer colocar em dúvida a identidade de Jesus. Oh, querido, cada vez que o diabo vier falar para você: ah, mas você está passando por isso, mas você está aqui. Oh, querido, você vai bater no peito e vai dizer: eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus. Quem aqui crê em Jesus, diga amém. Então, se você é filho, irmão, não importa onde você esteja e nem como você está, mas importa o que você é. Porque não importa se alguém está nos palácios da vida, é melhor você estar num lugar simples, mas ter Deus, do que você estar no palácio, mas não ter Deus. E porque se você não tem Deus, você não tem nada. Oh, querido, é melhor você ter pouco, mas ter Deus, porque um pouco com Deus é muito, mas um muito sem Deus é nada. Então vale a pena você ter Deus. Oh, querido, eu vim aqui nessa manhã para dizer para você: Deus tem mais para você, querido. Não importa o que estão dizendo de você, mas importa quem você é. Sabe por quê, meu irmão? Quando você está resolvido por dentro, tudo à sua volta vai ser contaminado por você. Quando você está resolvido por dentro, aqui dentro, não importa como esteja lá fora, você vai caminhar de fé em fé e de glória em glória, porque você é alguém resolvido aqui dentro. Amém? O diabo não conseguiu vencer a Jesus. Como que ele estava? Onde ele estava? Jesus estava no deserto. Como Jesus estava? Jesus estava com fome, mas ele sabia que ele era filho de Deus, e ele não precisava transformar as pedras em pães, porque maior é aquele que estava nele. E eu quero que você diga nesta manhã: maior é aquele que está comigo. E se Jesus está comigo, querido, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio que tudo vai contribuir para o bem. Eu creio, querido, que eu vou deixar todo o meu passado para trás, e eu vou continuar prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Oh, meu irmão, eu acho que você, olha aqui para mim, querido, não importa onde você esteja e nem como você está, importa quem você é. Quando Deus vai falar a respeito de Jó, a Bíblia vai relatar, a história vai relatar aquilo que Jó tinha. Que Jó tinha camelos, que Jó tinha cabras, que Jó tinha fazendas, que Jó tinha bens, aquilo que ele tinha. Mas Deus não fala daquilo que Jó tinha, Deus vai falar daquilo que Jó era. Tem visto meu servo Jó, como ele é reto, íntegro, justo, desvia do mal e faz aquilo que é bem?
tem visto como Ele é. Para Deus, querido, não importa onde você está, mas importa quem você é. Oh, querido, eu quero que você olhe aqui para mim. Não importa o sobrenome que você carrega, não importa de quem você é filho, não importa onde você mora, não importa da família que você veio, mas importa quem você é. Eu quero dizer uma coisa para você: você é alguém escolhido, separado, ungido por Deus, e Deus tem projeto na tua vida, assim como Deus tinha projeto na vida de Davi, assim como Ele ungiu a Davi. Deus hoje está escolhendo você, mas hoje, querido, rompa com o seu passado, e hoje que você se disponha a ser um vaso, uma ferramenta usada nas mãos do Senhor. Só você que crê, exalte e glorifica o nome do Senhor aí, bem forte, em nome de Jesus. Oh, querido, aleluia, que você seja resolvido. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, querido, eu quero orar por você. Sabe, passado, lutas, vai fazer com que você ganhe resiliência, que você ganhe cada vez mais força. Davi, a Bíblia vai falar, em Atos 13, vai falar aqui, onde nós lemos 1 Samuel, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus conhece o seu coração. A pergunta é: como está o seu coração? A pergunta é, querido, você está disposto a romper com o seu passado, a dar lugar ao novo? Eu quero dizer para você que Deus tem um novo tempo na tua vida. Quem crê que hoje Deus está fazendo um novo na tua vida, diga amém. Fala comigo: hoje Deus está fazendo um novo começo. Você já reparou, querido, que todos os dias o sol aparece, todos os dias você acorda, todos os dias você está começando novamente, todos os dias, querido, está se renovando, todos os dias você está avançando. E a minha